Bom dia, meus amores, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Então, hoje, dia 14, nós vamos começar hoje a nossa aula de geografia, tá bom? Então, a tarefinha que a tia Jaqueline mandou na aula de geografia, ela fala a respeito de paisagens urbanas e paisagens rurais. O que são paisagens urbanas e paisagens rurais? Paisagem é tudo aquilo que você consegue ver. Então, quando a gente está, por exemplo, em uma área rural, o que a gente vê? A gente vê florestas, a gente vê o campo, a gente vê rios, a gente vê o pasto, nós podemos ver também os animais, nós podemos ver as ruas de terra, né? Então, tudo isso faz parte de uma paisagem rural. E o que é a paisagem urbana? Quando nós estamos na área urbana, nós podemos ver casas, prédios, comércio, ruas asfaltadas, nós vemos hospitais. Então, tudo isso são elementos que fazem parte da área urbana. Aí, na primeira atividade que está pedindo, fala para você dar uma olhada na figura, né? E tá falando a respeito do município de Angatuba. Tá falando que ele é um município misto. Por que que ele é misto, né? Então vamos lembrar um pouquinho. O município misto é quando apresenta o quê? As duas paisagens, tanto a paisagem urbana quanto a paisagem rural, ok? Logo depois, ele vem falando um pouquinho a respeito do tamanho dos municípios e ele apresentou aí uma tabela que fala a respeito do tamanho dos municípios, a classificação dos municípios em relação à densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas, se ele é um município pequeno, médio ou grande. Aí falou assim, que até 2.500 pessoas, número de habitantes, né, é considerado município pequeno. De 2.500 a 500.000 é considerado município médio. E mais de 500.000 é considerado um município grande, tá? Aí depois fala para você, a tia tá dando uma olhadinha aqui no computador. Aí fala para você colocar VOF nessas próximas questões que está falando a respeito dessa densidade demográfica, tá? Lembrando que densidade demográfica é a quantidade de pessoas, o tamanho do município, de cada município, certo? Logo depois vem a número 3 e ela fala a respeito das paisagens e dos elementos naturais. Aí a tia gostaria de falar um pouquinho a respeito dos elementos naturais e culturais. O que são elementos naturais? A própria palavra já fala. Elementos naturais são aqueles elementos da natureza, que são próprios da natureza, ou seja, eles nascem sozinhos. Ele não precisa de uma ajuda para nascer. E elementos culturais? Elementos culturais é aquele que são transformados pela mão dos homens, certo? Pode até usar os elementos naturais para transformar em alguma coisa para os homens. Então, o elemento cultural é tudo aquilo que é transformado. Por exemplo, uma residência, uma casa, é um elemento cultural, certo? E as árvores, por exemplo, é um elemento natural. E o pasto? O pasto é um elemento cultural. Por quê? Porque precisou cortar, plantar, então não foi transformado pelo homem. Então, nesse caso, ele se torna um elemento cultural porque ele foi transformado pelo homem, ok? E aí depois fala novamente a respeito, tem uma figura para você ler e selecionar sobre a paisagem que é retratada, tá? Uma paisagem urbana.
Depois tem então um texto que chama Viagem ao Outro Lado do Mundo, que é um texto bem legal que você pode ler. E aí nesse texto está perguntando, com base no texto, a paisagem que o personagem observou pelo buraco do túnel era. Então está perguntando sobre a paisagem. Era uma paisagem natural, urbana, selvagem, do campo. Aí você vai ler esse texto para você descobrir a respeito dessa paisagem, tá? E aí depois você vai falar para a tia Jaqueline o que você descobriu, tá bom? E depois no finalzinho tem uma mensagem. Você é o melhor de Deus para mim. Muito obrigada pela sua vida. Obrigado porque você é o meu aluno e a tia tem estado muito feliz com você. Não se preocupe, todo esse momento vai passar e nós vamos voltar a ficar pertinho novamente. Mas enquanto isso, vamos nos esforçar, vamos ler bastante para tudo melhorar mais rápido, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.